RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos! Estamos iniciando a apresentação do seu programa Atividade nesta quarta-feira, 21 de novembro de 2018, aqui pela RDC TV. Você nos acompanha pelos aplicativos em qualquer parte do mundo, rdctv.com.br. Você também pode nos acompanhar no YouTube por RDC TV Digital, assim como também pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, todos esses aplicativos aí, você pode acompanhar a nossa programação, nos dar a honra da sua companhia. E um detalhe, né? Em qualquer lugar você acompanha nossa programação ao vivo. Hoje, quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho mais, do Beira-Rio Internacional estará recebendo o Atlético Mineiro. E depois, 21h45, no Maracanã, o Grêmio enfrentando o Flamengo com previsão de 60 mil pessoas lá no Maracanã para assistir esse jogaço. Aliás, estou ladeado de dois colorados aqui hoje. Perfeitamente. Meu caro pessoal Fugida sempre tem preocupação quando o Inter pega um morto para ressuscitar. Mas então hoje deve ganhar, porque hoje pega um time de expressão do futebol brasileiro, Atlético Mineiro. Como é que o Internacional ele está tendo um desempenho decrescente nesta fase final do campeonato? Não dá para entender, a não ser se vai atribuir o que aconteceu, porque já se jogou melhor. Qual é a minha câmera? Qual é a minha câmera? Lá? O microfone do Pugina está ruim? Então vamos trocar o microfone do Pugina, pode vir, pode trocar, eu passo a bola para o outro colorado aqui que está do meu outro lado, do Paulo Mensa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Prazer novamente estar nesse qualificado programa, a qualificada mesa. De fato, eu concordo contigo, meu caro, o Internacional está numa curva decrescente, eu lamento por isso. Nós já tínhamos um conjunto, uma forma de jogar melhor do que temos hoje e estamos tropeçando em alguns jogos que efetivamente deveríamos ter somado os 3 pontos. Uma pena, nós poderíamos ter efetivamente pelo menos tentado para e passo conquistar o Campeonato Brasileiro nesse ano, mas penso que essa oportunidade já passou. Mas acontece o seguinte, que o Internacional, pelo que iniciou no Campeonato Brasileiro, lembra que a torcida do Inter no princípio estava preocupada em não cair. Então, nós não temos que fazer 45 pontos ali e tal, que é o mínimo para não cair. A expectativa é se ia ficar lá, se ficasse 12º, estava muito bem. Aí, de repente, o campeonato foi indo e o Inter foi crescendo, estava aí em segundo lugar durante muito tempo e uma coisa é certa, vai ficar entre os 4 primeiros, aqueles que vão com vaga direta para a Libertadores da América. Estás coberto de razão, meu caro Jurandir. Se nós olharmos o Internacional, que nesse ano subiu do rebaixamento, nós fizemos quase que uma façanha nesse ano, nós como clube, como colorados, e estamos aí beliscando o terceiro lugar, segundo lugar, com reais condições de irmos à Libertadores ano que vem. Mas eu vejo com alguma preocupação a questão do declínio de rendimento do time nesse final de temporada. Nós efetivamente precisamos corrigir algumas questões para iniciarmos bem o próximo ano de 2019 e fazermos bonito nos vários campeonatos que vamos disputar. Penso que são algumas providências realmente importantes que precisam ser tomadas. Eu acho que o Inter precisa fundamentalmente melhorar o elenco, né? Isso aí é um dos aspectos, porque o elenco do Inter é um elenco mediano, de mediano para melhor um pouco, mas para pretensões a um título nacional, como é o que o Inter se propõe, né, precisa melhorar. Completamente, outra vez, com a razão. O Internacional trouxe o Guerreiro, infelizmente não pôde aproveitar nesse ano, é um bom jogador, ainda com uma idade interessante para poder produzir bastante pelo clube, um centroavante nato. Não vejo no Internacional hoje, embora
tenhamos aí Damião, que está tendo um bom desempenho novamente. Felizmente o Damião tem um bom desempenho no Internacional e não em outros clubes, pelo qual ele passou. Se dá bem no Inter. Exatamente, é um colorado de coração. E já o Jonathan Alves, aquele que veio como expectativa, não deu, né? Deixou a desejar um pouquinho. Mas, de novo, é um conjunto de fatores que nós precisamos resolver. O Internacional, esse ano, administrativamente, resolveu algumas questões muito importantes da gestão passada. Foi resolvido. Penso que isso é um capítulo à parte, deixado para trás. Mas nós precisamos ter uma temporada agora, na virada do ano, para correção de algumas questões em campo. Nós já produzíamos muito mais com o elenco que aí está, já produzíamos muito mais. Não estamos mais produzindo bons resultados, até com times de uma qualificação menor que a do Internacional, com todo respeito aos adversários. Precisamos pensar em 2019. Muito bem. Pugina, agora com o seu microfone. Estamos falando. Seu microfone recuperado aí agora. Foi bom que o Menzel falasse antes de mim, porque conhece muito mais o Internacional do que eu. É sempre modesto no falar. Não é bom ter amigos, né? Confirmou aquilo que eu pensava. Houve uma queda de desempenho no fim. E deu a impressão, inclusive, observando alguns jogos, que o time está meio cansado. Jogadores que antes corriam pararam de correr. Jogadores que antes disputavam todas as bolas pararam de disputar. E está faltando uma coordenação na defesa. O Internacional levanta muito a bola aleatoriamente para dentro da área e a bola cai no pé de quem cair, cai na cabeça de quem cair. Parece que não há uma orientação segura. Não sei se é treinamento, não sei o que é. Realmente tem acertos para fazer, tem. O que parece é que o Internacional joga bem aqui, né? E quando sai não há o mesmo desempenho. Jogou muito mal na última partida aqui também. Grenal da mesa empatou agora. Simone estabeleceu o 2-2 aqui agora, né? Mas os colorados sempre nas pontas, fazendo pressão no Grêmio, né? Não, o Pugino está no meio aqui, está pressionado. Não, O Pugino está pressionado aqui. Mas... Confiante numa boa atuação lá no Maracanã hoje? Eu acho que o Inter tem que... não, hoje quem vai jogar no Maracanã é o Grêmio, né? É o Grêmio. Não. Mas confiante por quê? Tu é colorada? Eu tinha a impressão que tu era gremista. Faz tempo. Faz tempo que tu é colorada. Tu não anda olhando o programa. Então tá 3-1 pro Inter aqui na mesa hoje. Coisa rara, hein? Coisa rara de acontecer. Mas os colorados estão tomando conta do programa aqui. Coisa boa. Mas enfim, eu espero que o Grêmio, eu até tô querendo que o Grêmio ganhe hoje, né? Porque o Flamengo está numa condição melhor que o Inter, né? Ajuda o Inter, o Grêmio ganhar do Flamengo. Mas eu não tenho mais esperança nesse campeonato, não. Mas desde que o Inter faça parte dele, né? Porque não adianta, Mas já era para ter feito, né? Agora não adianta chorar mais. Leite derramado. Muito bem, isso aí. Guardamos os resultados. Daqui a pouquinho, então, 7h30, Inter do Beira-Rio com o Atlético Mineiro e lá no Maracanã, 21h45, o Grêmio enfrentando o Flamengo. E, logicamente, que onde muitos torcedores gremistas e colorados irão hoje é no Barranco, para assistir o jogo lá no Barranco, assistir os 2 jogos ali, tomando um gostoso, bem gelado chopp, saboreando, né, uma picanha de carne Angus, qualificadíssima, né? Aquele ambiente maravilhoso ali de alto astral. Então, Barranco é sempre uma boa pedida, que tem estacionamento fácil, tem manobrista, tem todo um clima maravilhoso para você usufruir os momentos com os amigos e, ao mesmo tempo, ali acompanhando o futebol que está rolando. E já em matéria de vidros, aí você tem Vidrobox. Vidrobox é uma empresa que trabalha com blindex, aquele vidro altamente qualificado, está aí no mercado desde 1971 e tem vidros laminados, termoacústicos, refletivos, curvos, planos, envidraçamento de fachadas, porta giratória, box para banheiro, vidros duplos, enfim, tudo que você pensar em termos de vidros, você encontra na Vidrobox. Vidrobox.com.br, você já tem ali todas as informações necessárias.
E o Cindy Lojas faz um varejo mais forte. E sabe por quê o Cindy Lojas faz um varejo mais forte? Que está sempre qualificando o lojista, né? Trazendo informações sobre tudo que há de mais avançado no mundo, como está fazendo agora. Ó. Gestão e inovação em tempos de crise é o tema do próximo café, o café com lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre. O evento será o último deste ano e terá como palestrante convidado Rogério Bono. Estar preparado para encarar momentos de crise sem sofrer grandes impactos é um enorme desafio para as empresas. Diante de períodos turbulentos e sem saber que iniciativas tomar, muitas acabam acumulando dívidas, em alguns casos tendo até que fechar as portas. É para prevenir que cenas como estas aconteçam e dar subsídios para que os lojistas enfrentem períodos difíceis com sabedoria, que o Cindy Lojas Porto Alegre promove mais uma edição do Café com Lojistas, desta vez com o tema Gestão e Inovação em Tempos de Crise. O evento, marcado para o dia 28 de novembro, às 8h30, no auditório do Cindy Lojas, que é na Rua dos Andradas, 1234, nono andar, famoso edifício Santa Cruz. Matéria de bancos, aí você sabe, né? Você conta com o banco da nossa terra, né? O Banrisul, o nosso banco, que está sempre aí para e passo com a moderna tecnologia, sempre oferecendo para você o que há de mais evoluído e, nas questões financeiras, sempre facilitando. Para aquele que precisa tomar um empréstimo com juros mais módicos, para aquele que quer aplicar também com rendimentos melhores, e é o banco da nossa terra, o Banrisul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Se a casa própria é o seu sonho, o financiamento não pode ser um pesadelo. Com o crédito imobiliário Banrisul, você tem mais agilidade na aprovação e pode financiar até 90% do seu imóvel residencial, com taxas competitivas e até 35 anos para pagar. Também é possível financiar ITBI e emolumentos de cartório. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Isso aí, Banrisul, o banco da nossa terra. Nossa terra que também tem a auxiliadora predial, que, aliás, está estendendo as suas atividades para São Paulo, porque foi muito bem sucedida aqui, criou experiência, criou um nome solidificado, sempre trabalhando aí na administração de imóveis, auxiliando condôminos, auxiliando síndicos, e a partir desse trabalho solidificado aqui, está agora também em São Paulo. Com o seu slogan, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone da auxiliadora predial em Porto Alegre, o 51 3216-6100. Em São Paulo, o 11 2348 4000. Meu caro Percival Pugina, começou um elenco a desfilar de nomes para a composição do Ministério de Jair Bolsonaro. Vê-se que ele não está perdendo tempo, né? Não só não está perdendo tempo, como está fazendo excelentes escolhas. Na minha avaliação, muito cuidadosas nas escolhas que o presidente vem. Estava pensando ontem à noite, gente, meses atrás, torcia para que assumisse um governo que acabasse com a Lava Jato. Havia uma expectativa de muito bandido criminoso nesse país que viesse um governo para acabar com a Lava Jato, esvaziar a Polícia Federal, tirar de cima, né, reforçar a bancada, aquela bancada esquisita que tem no Supremo Tribunal Federal, com mais algumas nomeações, solta todo mundo. Essa era a expectativa. Então, eu imagino como devem estar trabalhando estes cérebros diante da nova realidade, em que a Lava Jato está fortalecendo o governo. Exatamente o contrário. A força da Lava Jato entrou para o governo. Atenção, bandidos, cuidem-se. Porque a turma vem trabalhando. Quem está aí trabalha com seriedade, trabalha do lado da população. Mais importante, hoje, casualmente, há um comentário no site O Antagonista sobre o Supremo Tribunal Federal, né, em que criou uma força de trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal para estudar a questão da criminalidade.
E aí o antagonista lá, o comentarista, botou, olha, quer acabar, quer assumir uma função, o Supremo, em relação à criminalidade, para de soltar bandido. Porque é uma franquia, é uma porta aberta. Despachem os processos que estão aí, parem de despachar os processos do Lula a todo dia, a toda hora, e vão cuidar de coisa séria. Mas não. Então, realmente, há coisas muito esquisitas que não são de solução, não passam pelo governo, a não ser em eventuais substituições de ministros que vão ser indicados. Mas a equipe em si, me parece que ela vem... Claro, haverá problemas de afinação, haverá substituições que precisarão ser feitas, mas os nomes eles estão muito bem calibrados para as funções escolhidas. Uma coisa interessante que o Ministério, né, da Economia, o Paulo Guedes anunciou 6 secretarias que vão funcionar dentro do Ministério da Economia. E uma delas eu achei muito interessante, Secretaria das Privatizações, tu viste isso? Eu achei muito interessante porque, assim, por mais que existe todo um movimento sobre as privatizações, né, porque as empresas públicas são nossas, que não são, né, não existe isso, tem que desinchar esse Estado, né? A folha de pagamento ela é imensa, muitas empresas improdutivas, né? E ainda temos aquelas que estão lá buscando, né, valores a receber da época da URV, né? Depois nós vamos falar disso um pouquinho também. Mas que bom, eu também concordo com o Pugino, eu acho que os ministros que estão sendo escolhidos pelo Bolsonaro, eu tenho acompanhado o currículo, experiência, formação técnica, ele está escolhendo muito bem, eu acho que os nomes assim estão sendo muito bons, eu espero que continue. Não tem muitos mais ainda, né, para ser escolhido, até porque ele vai enxugar, está fazendo fusão de alguns ministérios, mas os nomes estão muito bons mesmo. Paulo Mendes, nosso especialista em logística, acha que a logística do Bolsonaro está bem encaminhada por aí? Essa questão da Secretaria das Privatizações, ou das concessões, ou das PPPs, como queiram, chegou a mim como música nos ouvidos. Eu não creio num Estado máximo, como nós atualmente ainda temos. Um Estado que se mete em tudo não funciona e estamos saindo desse ciclo. Que o povo não esqueça disso, Percival. Que se lembre por muitos e muitos tempos os resultados disso. Mas, efetivamente, nós precisamos, eu diria, fazer em 5 anos o que não fizemos nos últimos 50 na questão de infraestrutura e logística. Aproveitando ainda o tema, o custo de logística brasileiro, e o Rio Grande do Sul anda nessa toada também, está em torno dos 21% do PIB. Para quem não é da área e vai logo imaginar se isso é muito ou é pouco, isso é um horror em termos de custo logístico. Nós no Brasil deveríamos ter algo em torno de 6,5% de custo logístico. Estamos com 21%, um pouco mais, um pouco menos em cada estado, segundo as suas cadeias produtivas, seus ciclos econômicos. Mas esta ainda não é a notícia pior. A notícia pior é que o fato de nós não fazermos praticamente nada nesses últimos anos, em termos de infraestrutura? Em termos de infraestrutura, em termos de sistema logístico para o país, esse custo logístico cresce 0,4%, 0,5%. Quando a economia estava boa, crescia a taxa de 0,6% ao ano. Da onde sai isso? Esse custo vai crescendo e vai tirando a nossa já combalida competitividade, não só no mercado interno, como no mercado externo. Muito bem. Como compõe esse custo logístico? O que significa ter um custo logístico tão alto? Vamos lá. Matriz de modais. No Rio Grande do Sul, o transporte rodoviário faz 92% da carga que se transporta. Nos Estados Unidos, esse número é 32%.
Isso que os Estados Unidos é o país do automóvel, do transporte rodoviário, só que lá tem o hidroviário e o trem, Lá fundamentalmente. o caminhoneiro não tem mais esta força, tinha, se nós lermos um pouco da história dos Estados Unidos, tinha a força que o caminhoneiro tem hoje no Brasil. Com todo respeito aos caminhoneiros, às empresas de transporte, eu praticamente nasci dentro de um caminhão. Tenho maior e mais profundo respeito por esta categoria. Mas, antes de tudo, eu sou brasileiro e penso que nós devemos equilibrar um pouco mais para o ferroviário, para o hidroviário, para a navegação de interior, para o aeroviário, outros modais de transporte que não nos façam depender tanto da rodovia como nós dependemos hoje. Um país que tem 8.500 quilômetros de costa navegáveis, que se chama transporte e cabotagem, faz muito pouco por cabotagem pelo potencial que tem. Nós poderíamos, e esse é um setor que eu conheço profundamente, nós deveríamos lançar para o mar, literalmente lançar para o mar, um bom tanto desses 92% rodoviários e começar a diminuir o nosso custo logístico. No mercado externo, os nossos avós, ou até mesmo os nossos bisavós, abriram mercados no exterior a muito custo. O Brasil foi diminuindo a sua competitividade, perdendo competitividade no mercado internacional e efetivamente nos deparamos com os dias de hoje. Nossos pais mantiveram os mercados abertos pelos nossos avós, nossos bisavós. Praticamente empataram dinheiro exportando. Hoje os industriais de hoje que ainda exportam estão, em muitos casos, perdendo dinheiro com a exportação, efetivamente para manter o mercado aberto lá fora, que é muito difícil ser aberto. Muito bem. Eu afirmo que o único caminho ainda restante para que nós possamos ter mais espaço no mercado externo é via diminuição do custo da logística. A logística está muito, muito cara. Eu vou um pouco ao agronegócio. O agronegócio brasileiro, por exemplo, soja, o que nós desperdiçamos apenas na commodity soja. Não estou falando de milho, não estou falando de trigo e outras commodities agrícolas. Desperdiçamos no transporte. Sim. De lá do setor onde é produzido Exatamente. até o porto, por exemplo. A nossa soja é melhor em qualidade do que a americana. O chinês, que vem comprar comida aqui, ele quer a nossa soja por causa da qualidade. Mas o Brasil bota muito, e esse muito o que a Índia consome de soja ao ano, é o que o Brasil desperdiça uma vez ao ano. Literalmente isso, da porteira da lavoura ao porto. O que a Índia consome de soja ao ano, o Brasil se dá o luxo de botar fora pelo seu precário, arcaico sistema logístico. E ainda, além de ser rodoviário, nós temos ainda o caso, a situação das estradas, que são horríveis, péssimas, né? Péssimas não, estradas. Quem é que já não esteve numa estrada atrás de um caminhão graneleiro e as bolinhas de soja caindo no teu carro o tempo todo? Então, nós temos todo esse... É uma perda que acaba até encarecendo o nosso produto. Sim, porque isso vai... todo produto a granel, ele acaba... O desperdício acaba entrando no custo do produto. 10, 20% que perde no caminho aí. Já temos a questão de produtividade da terra. Nós somos muito abençoados, né? Porque a terra brasileira ela é muito boa, nós temos um clima muito bom para a área de commodity, mas tirando isso, a nossa infraestrutura que... a parte ferroviária, nós temos problemas na bitola dos trilhos dos trens dentro do próprio Brasil. É um absurdo isso. É um país que tem fronteiras agrícolas ainda amplas, né? Às vezes a gente ouve, estão explorando lá no Brasil Central, numa área... Mas é uma imensidão de terra aberta para plantar.
E aí vai de caminhão para lá e a gente vê aqueles veículos passando por Do extremas saturadouro ali, né? dificuldades, né, para conseguir chegar. Bota uma ferrovia aí, concentra, distribui silo. Realmente é uma situação caótica no meio da riqueza. É um troço difícil de se entender. Né? Felizmente, está saindo aquela famosa ferrovia Norte-Sul, que quando o Sarney anunciou ela, ele até foi muito criticado e tal. Ela está saindo do norte para cá, ela está vindo, né? Mas está ali, ainda pega lá Tocantins, Pará e coisa. Ainda são trechos pequenos. Mas aquele ali é um grande projeto que precisa ser levado adiante, juntamente com a Oeste-Leste, né? Que é para vir justamente de lá, do Centro-Oeste, para levar até o Porto de Santos, né? Ou a conexão para o norte também, né? O Porto de Itaqui, lá no norte. Tendo, acho que uma rodovia que ligue norte a sul do país e fazendo conexões com os principais portos, Ferrovia, né? uma ferrovia, isso já iria resolver metade dos problemas de desperdício que nós temos. O problema são os interesses, né, que acabam impactando de tomar essas decisões, né? A gente espera que para o próximo ano as coisas comecem a aparecer, né? Toda essa estrutura engessada que a gente sempre teve, tomara que isso comece a amolecer um pouco, né? E aqui podia ser feito, por exemplo, o que é feito nos Estados Unidos com ferrovia. Quer dizer, a ferrovia, o Estado faz a linha férrea, mas a exploração é por empresas. As empresas se habilitam, né? Botar seus trens ali, determinados horários, que logicamente são administrados por uma empresa, e a fazer o desenvolvimento da produção através de linhas férreas. E se duvidasse, né, se fizesse uma privatização, né, com toda a infraestrutura, eu acredito que teriam empresas interessadas a estar comprando esses espaços para fazer toda a infraestrutura. Não tem dúvida disso. Deixa eu, com a permissão de todos, a mesa está extremamente qualificada. Um pouquinho de informação é interessante para que a gente tenha uma ideia. No modal ferroviário, por exemplo, o que nós perdemos? Em 1958, o Brasil tinha em torno de 40 mil quilômetros de ferrovias em atividade. Em 1958, senhores. Fomos relegando o modal ferroviário, não desenvolvendo, não modernizando. Hoje o Brasil tem parcos 21 mil quilômetros em atividade. Imagina, menos E absolutamente não interligados entre si. É um pedaço em São José do Buraquinho, mais outro pedaço em Mariante, outro pedaço no norte. Nada fala com coisa nenhuma. O Brasil hoje, minimamente, precisaria ter 65 mil quilômetros de ferrovias em atividade, Simone, não é diminuir o custo logístico, eu insisto na questão do custo logístico que está 4 vezes acima do que deveria ser. Alguém vai dizer assim, mas Menzel, então nosso grande foco deveria ser diminuir o custo logístico. Eu afirmo um pouco diferente do que isso. Se nossa geração conseguisse estabilizar o custo da logística, já teremos feito e entregado um legado às gerações futuras. Tal é e de tal ordem é o nosso problema de logística e infraestrutura no Brasil. Alguém já disse que, ou muitos acreditam que o nosso país é um país rodoviarista. Outro não. Nós não somos um país rodoviarista. Nós dependemos das rodovias. É algo completamente diferente. E eu dou novamente o número. O Brasil tem 1.712.000 quilômetros de rodovias. Desses 1.712.000, 12% apenas, Pugina, apenas 12% são rodovias asfaltadas. Apenas 12%? 12%. Nós estamos falando de um Brasil com apenas 212 mil quilômetros de rodovias que têm asfalto. Agora eu vou entrar
na questão do asfalto bom e do asfalto ruim. Destes 212 mil, parece piada, mas não é. Destes 212 mil, apenas 20% estão em bom estado, Simone. Apenas 20%. Façam a conta rápido. Nós estamos falando de um Brasil continente que, se eu for otimista, estamos falando de 40 mil quilômetros de rodovias em bom estado. Eu não mencionei neste número, não mencionei nesse 1.700.000 as rodovias vicinais que não têm asfalto, que estima-se, ninguém sabe com certeza, algo em torno de 4 milhões de quilômetros. E tampouco falaste o que tem pista dupla e o que tem pista simples, né? Que também a diferença deve ser bem acentuada. E nós ainda temos pessoas pensando, que tem todo o meu respeito, nós vivemos num país democrático, ainda temos pessoas pensando que o Estado vai suprir, que nós chamamos de Estado, que vai suprir essa carência enorme de infraestrutura. Não, senhores, não existe a menor possibilidade do Estado brasileiro suprir estas questões de infraestrutura, de rodovia, de portos, de aeroportos, de armazéns, etc, etc, etc. Bem-vinda a iniciativa privada, que deve fazer o seu papel, e cabe ao governo dar um bom clima regulatório para que hajam interessados em investimento nesta área. Tem uma parte de ferrovia aí que funciona e que foi feita pela Vale. A Vale construiu, a Vale tem os seus trens, a Vale faz o transporte dos seus minérios e tal, e, ao mesmo tempo, ela também faz concessão para outras empresas que utilizam ali. Quer dizer, pelo menos um pedaço nós temos aí, né, incipiente, dentro daquilo que deve ser o quadro nacional. É um pedaço, é uma boa recordação daquilo que nós deveríamos ter no Brasil todo. Pois é, porque esse é um exemplo que deve ser seguido, porque assim, ó, o problema de logística que nós temos hoje no país, né, ela vai gerando uma reação em cadeia e chega ao nosso bolso, porque uma infraestrutura ruim, ela gera mais custo de transporte de combustível, de pneus, o frete fica mais caro. Os preços regulados, né, Pugina, hoje o grande causador de inflação no nosso país é o governo, porque os valores que mais pressionam a inflação é energia elétrica e combustível. Então, assim, o governo, além de não dar essa infraestrutura, ainda potencializa, encarecer os outros indicadores da economia. E a parte de transporte, uma vez que sobe o combustível, sobe tudo. E aí nós temos ainda potencializado pela precariedade das estradas, muitas vezes precariedade dos próprios caminhões. Eu lembro, assim, só um parêntese, eu lembro que quando teve a greve dos caminhoneiros, eu vi uma entrevista de um caminhoneiro que ele disse assim, olha, eu ganho o frete Porto Alegre e São Paulo é R$3.000. Eu gasto 2 de combustível, 500 de pedágio. Sobra 500 para o resto. Então, assim, que situação vive hoje um caminhoneiro, né? Que nem tu disseste que tu nasceu dentro do caminhão. Eu também sou de família de caminhoneiro. Então, assim, as situações dessas pessoas E eu sou família de ferroviário, nasci dentro de um trem. Também. Então, aí, ó, estamos a bancada do transporte. Mais uma vez, a mesa está qualificada. Eu sou um tipo estranho que nasceu em casa. Não se moveu, né, Pugina? Mas é interessante isso que a Simone está falando, porque se relaciona com o que ela disse antes, que é a questão das empresas estatais. Para que nós queremos ter 400 e tantas empresas estatais? O Chile tem 19, a Alemanha não tem nenhuma, os Estados Unidos parece que tem 18 ou 19, e tem assim, topicamente para determinadas situações, 400. E o brasileiro acha que aquilo é patrimônio dele, que aquilo é uma coisa maravilhosa. Quase todas estas empresas elas estão capturadas por interesses corporativos
trabalham mal, poderiam estar produzindo muito mais para o país, poderiam estar gerando impostos. É um patrimônio que aí está. Às vezes, vendeu uma empresa estatal lá, bom, agora vão arrancar tudo e vão levar embora, assim como tu vende um carro usado e o cara pega o carro na porta da tua casa e sai com ele e tu não enxerga mais. Parece que vender é algo assim, não é? É que privatizando essas empresas, Pugina, sai o cabidão de onde colocar as promessas de campanha, o concurseiro vai perder o espaço dele, porque raríssimas pessoas, eu falo isso sempre, fazem concurso porque tem vocação para aquilo ali. Não, eles querem estabilidade, daí vão trabalhar num lugar que não gostam, prestam um serviço horrível e não são demitidos. Né? Mas isso que tu descreves é verdade, realmente, que a quantidade de pessoas acha que a estabilidade é um dom, um dote maravilhoso a ser conquistado através de um concurso público, etc. e tal. Tudo bem que haja quem queira entrar, mas tu não pode ter tanta porta aberta para esse tipo de oportunidade de forma de trabalho. É preciso secar essa fonte e que a sociedade se apaixone pelas empresas do Estado é que é mais difícil de compreender. Que o funcionário que está lá, que construiu a sua vida ali dentro, etc. e tal, que tem a sua segurança mais ou menos garantida, porque se vem uma crise, a crise pega para todos os lados. Mas que o servidor se submeta a essa situação, tudo bem. Mas a sociedade que paga a conta em ineficiência, paga a conta com uma dívida externa monstruosa, uma dívida interna maior ainda, não é? Que precisa ser amortizada e que leva quase metade do orçamento da União, gostar disso. É curioso. Tem um autor, Bruno Garchagen, escreveu um livro muito interessante. Ele disse, porque o brasileiro detesta os políticos e ama o Estado. Que é uma contradição. O brasileiro vive falando mal do político, mas ama o Estado. Ele acha que o Estado é o generoso por natureza. Ele se entregar para o setor privado, aí vem a ganância, e a ganância torna tudo muito... Não é verdade. Não é assim. A experiência mundial nos prova o contrário. Muito bem. Sua sede pede o melhor? Pede a bebida de todas as estações. Pede sucos Petri, bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar, para acompanhar o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, seu lanche de meio da tarde. Qualquer horário é hora para tomar um suco Petri, essa bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar. E o CIEE tem um mundo de oportunidades para aqueles jovens que estão sedentos de uma oportunidade. O CIEE está aí para auxiliar, para abrir caminho para os jovens. Confira aí. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Mundo de oportunidade para os jovens, o CIEE oferece, né? E a Luminari tem iluminação técnica e decorativa para traquejar o seu ambiente, deixar o ambiente aconchegante. Você quer transformar o seu ambiente, colocar luz indireta, luz direta, luminária, seja o que for, você encontra tudo lá na Luminari, porque é especialista nessa área. Tem 2 lojas para atendê-lo, uma no Moinhos de Vento, na Quintino Bocaiúva 877 e outra na Venceslau Escobar 2150. Telefone 3019-6877, você também pode consultar luminari.com.br.
E o seu pet? Tratamento especial para cuidar? A Cobasi. A Cobasi, com 33 anos de liderança no mercado pet, é pioneira no conceito de shoppings para animais do Brasil. São mais de 70 lojas aí no Brasil. Aqui em Porto Alegre são 4 lojas, formato inovador, uma experiência única em aproximar ainda mais as pessoas dos animais. Pega suas crianças, leva lá para eles visitar uma loja dessas, verificar lá, ter esse contato com os bichinhos, com o cachorro, o gato, os passarinhos, o coelho, enfim, toda aquela bicharada maravilhosa que está ali na Z. 4 lojas aí em Porto Alegre para servi-lo: Iguatemi, Barra Shopping, Praia de Belas e também no Canoas Shopping, né? Então, são 4 lojas para você desfrutar aí dos produtos, né? Dos benefícios que a Cobasi oferece para o seu pet. E já para você manter o seu ambiente bonito, limpo, aconchegante, cheiroso, você tem Gimo Multisuperfície. Esse é um produto específico, você dá um spray, passa um pano e tudo fica limpinho imediatamente. Confira aí como funciona. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem. Minha cara Simone Magalhães, economista, ex-presidente do nosso Corecon, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Paulo Guedes aí estruturando, já nomeando lá o presidente da Caixa e tal, uma secretaria para privatizações. Como é que está vendo tudo isso aí? Eu acho que a estrutura que eles estão montando, e principalmente esse Ministério da Economia, né, o antigo Ministério da Fazenda, e estão organizando de uma forma, Jurandir, que todos os departamentos eles vão acabar se correlacionando. Então, assim, dentro do Ministério da Economia vai ter vamos pegar o exemplo, né, uma Secretaria de Privatizações. Nós temos hoje um déficit de 150 bilhões no orçamento do governo federal. O que nós precisamos fazer? Precisamos reduzir gastos. Que tipo de gasto? Aqueles gastos que não são produtivos. Um deles, privatizações. Então, eu vejo que eles estão estruturando esse novo governo de uma forma que as decisões elas precisarão ser combinadas. E isso está refletindo no mercado. Tem uma pesquisa que é feita a cada trimestre, né? Que é o relatório do ISD. Eles fazem a cada 3 meses essa pesquisa. A última pesquisa que foi feita em agosto, são 12 mil companhias que são pesquisadas. 44% dessas companhias seriam otimistas. A última pesquisa feita agora em outubro passou para 67%. Isso é um índice maior do que nós tivemos em 2014. O que representa isso? Os empresários hoje eles já estão assumindo novos investimentos para o ano que vem, né? Criação de empregos, porque nós ainda temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, mercado externo, exportação de produtos brasileiros, importação de tecnologia, de conhecimento. Então, o empresariado agora botou a cara. E não só uma questão de expectativa, mas também fatos. Muito porque está vendo essa organização diferente desse novo governo que está vindo, totalmente diferente dos últimos 4 governos que nós tivemos. E isso é muito bom. Eu acho que o mercado está bastante otimista para 2019.
espero que nós não tenhamos decepções, né? Mas do formato que está se desenhando, eu acho que nós vamos ter grandes surpresas. Nesse governo que se estrutura, e é uma questão que eu coloco para todos aí, é importantíssimo um aspecto que vai influir aí na economia, vai influir muito. E hoje, inclusive, estava vendo aí o número da OCDE, Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, projetando para o Brasil, para o ano que vem, um crescimento de 2,1%. Só que ela está dizendo o seguinte, esse 2,1% ele pode ser um crescimento baixo se, de repente, for feita a reforma da Previdência, que ele pode aumentar. E pode ser alto se, de repente, não sair a reforma da Previdência e ele pode baixar. Então. E isso é verdade, isso vem sendo dito há muito tempo. Se dizia que neste ano de 2018 o PIB brasileiro ia crescer até 3%, chegou a se imaginar A nisso. expectativa do relatório Focus é 1,3%. 1,3%. Se não forem feitas, tomadas as medidas necessárias, o Brasil hoje está batendo para lá, já passou do limite do suportável por qualquer país, o seu endividamento, o comprometimento do seu PIB. Olha, nós estamos batendo já em 77%. 77%. Olha, isso está na frente de países que têm tem crédito fácil à vontade, porque são economias confiáveis. Ou seja, nós estamos num limite muito perigoso para diminuir a nossa credibilidade internacional. Por quê? Porque o Brasil não consegue pagar suas contas, então forma dívida. Quem é que quer financiar um país que não consegue pagar suas contas? Quem é que quer financiar um tomador de recursos? Aí vai para o agiota? Não tem. Nem o agiota bota dinheiro num país que está prestes a quebrar. Então, realmente precisa. E a reforma da Previdência é fundamental, porque ela projeta o déficit futuro, ela se lança para décadas subsequentes. Então, o economista, o operador, financista, ele olha para aquelas curvas lá, esse país aqui não tem jeito. Esses caras não têm seriedade. O Brasil, meus amigos, o Brasil precisa algo em torno de 100 bilhões para começar a resolver as suas questões de educação. Precisa outros 100 bilhões para resolver as suas questões de saúde. E gasta anualmente, joga fora o meu, o seu, o vosso dinheiro do contribuinte, 400 bilhões em juros. 400. Nós, brasileiros, somos um país riquíssimo, reconstruímos uma Europa ao ano, em juros. Cabe isso? Como nós vamos levar esse país a de fato produzir para o povo? Pagando 400 bilhões ao ano. Uma Europa reconstruída ao ano. E muitas vezes, boa parte desse montante é para manter situações de profunda injustiça. Absoluta iniquidade na distribuição desse compromisso financeiro. Tem gente que enche o bolso de dinheiro periodicamente, nos poderes de Estado, entende, enquanto o resto da sociedade vive à míngua. Então, é triste, uma constatação que não pode deixar de ser feita. O brasileiro tem que procurar se convencer de que precisa construir uma sociedade mais justa. Só a gente estava Hoje nós temos economistas no governo que enxergam isso. Sim. Porque outros que andaram por aí, tentando regras, não conseguiram ver isso. Outros, quando tiveram perto de si, aconselhando economistas que percebiam o problema, indicavam os caminhos, mandaram os caras embora. Porque tinham outra saída. Sim. Nós tínhamos uma perspectiva, a perspectiva do PIB desse ano mesmo, que o último número que nós tínhamos há 4 semanas atrás, que era o pior número de 1,34, né, de crescimento para 2018, esse número já potencializou, já está 1,36. Mas qual a diferença de 1,36 por 1,34? Quase nada. Só que se a gente pensar que a gente vem de anos de uma recessão com crescimento negativo, 0,02 pontos percentuais de perspectiva
aumentando para o último mês do ano, isso é muito importante. E para o ano que vem também, as perspectivas que tínhamos também melhorou para o ano que vem. E É aquela ponta do gráfico que faz assim. que dá aquela pontinha. E a OCDE também. A OCDE veio um pouco mais conservador, de 1,19. O Banco Central projeta 2,5 para o ano que vem. Mas isso já é... Claro que nós precisamos de números muito maiores para recuperar todos esses anos de perda, mas isso já é uma movimentação para que nós tenhamos anos melhores do que a gente teve os últimos. Porque a OCDE, ela projetou, inclusive, tinha projetado 2,5. Aí ela baixou para esse 2,1 nessas condições aí. Se de repente sair reforma da Previdência e tal, vai no 2,5 e pode... Qual que é o grande gap da reforma da Previdência? Primeiro que toda a arrecadação da Previdência que tem, ela não vai só para a aposentadoria, ela vai para todos os outros projetos assistenciais. Tem muita gente, 8 a 14 pessoas aqui no Rio Grande do Sul que recebiam benefício de saúde, fizeram novas perícias e perderam, porque elas não estavam doentes. 8 em cada 10, isso foi um número alarmante. E outra questão, as pessoas estão vivendo mais. Então, antigamente, tínhamos, era uma pirâmide, né? As pessoas mais jovens estavam, né, na base da pirâmide. Hoje virou um barril, porque as pessoas, a grande massa da população, ela já está no meio, porque muita gente deixou de ter filhos e as pessoas estão vivendo mais, obviamente, vão ficar mais tempo aposentados. Então, precisa dessa reforma. E perdemos o bônus demográfico. E era grande. Perdemos uma excelente oportunidade. Como um estado como o Rio Grande do Sul pode andar para frente quando a folha dos ativos é maior do que aqueles que efetivamente ainda estão nativos. Não é possível fazermos isso. Meu receio, minha oração, me alinhando mais uma vez com o presidente Bolsonaro e sua equipe, que confia em Deus como seu norte de atuação. Eu também creio desta forma. Eu espero, de fato, que o povo brasileiro se importe um pouco mais com a questão da política. Nós precisamos, como povo, nos envolvermos mais com a política. Nós achamos que a cada 2, 3 anos, 4 anos, vamos lá, colocamos o nosso voto lá, Bugina, e fizemos o nosso papel de cidadão. Não, nós precisamos no dia a dia nos envolver um pouco mais com a política, nos importar com ela. Nós estamos onde estamos porque o povo virou as costas para a política. Não adianta nós dizermos, a política é ruim, a política é um nojo, a política é isso, a política é aquilo. Alguém já disse que o pior castigo para aqueles que não se importam com a política é que certamente vão ser governados por ela. Sem dúvida, vão ser mesmo. E também, só para a gente encerrar, o poder... Não precisamos encerrar, ainda tem bastante tempo. Não, eu digo assim, o assunto, né, daqui a pouco a gente já migra para outro, mas tem a questão que muito tem me incomodado, os canetaços que estão sendo dados nesses últimos dias de 2018. É uma vergonha, aumentos de salário. Não estou sendo contra que as pessoas não mereçam, sim, elas merecem, mas é que nós temos que pensar no todo da população, no todo dos desempregados, no todo dos serviços, no todo do caixa do governo, né? Puxando um gancho, eu fiquei extremamente incomodada com essa deliberação que foi dada do TCE. São 232 milhões que vão impactar o caixa do Estado, porque teve lá nos planos econômicos, lá na época da URV, teve uma diferença que não foi paga, e isso 24 anos corrigidos monetariamente, mais juros, virou um rombo de mais 232 milhões de reais que o Estado vai ter que desembolsar. Então, assim... E vira uma pequena loteria para ser distribuída 24 anos depois
Para quem já está aposentado, que não precisa daquilo, vai simplesmente fazer e alimentar o seu próprio caixa. Alguns setores ainda não se deram conta que o público não cabe mais no bolso do privado, senhores. Acabou um ciclo. Não adianta eu ter direitos se o Estado, que nós chamamos de Estado, que somos todos nós, não tem mais recursos. Estamos aí com Canoas, né, que é a minha cidade, não está tendo os repasses, né, porque o caixa do governo não está tendo repasse. Os 3 principais hospitais de Canoas não estão tendo a assistência de emergência só em casos graves, porque não tem como atender as pessoas, não tem dinheiro para o básico. Então, assim, aí vem com um valor de 232 milhões de reais. Teve até um colega de profissão, né, um perito, que disse que esse valor estava errado, que não poderia ser esse valor. Eu acho que o colega se equivoca numa vez que ele não sabe quanto que ganha um profissional que trabalha no Tribunal de Contas e que seja poucos reais em 94, isso vai dar muitos mil hoje. 100 reais em 94, hoje vale 18 reais. Então, só para a gente ter, né, o poder de compra hoje de 100 reais é 18 reais. Então, só para ter uma noção que qualquer valor pequeno já daria um valor expressivo, ainda mais se falando de salários do Tribunal de Contas. Muito bem. Algaire Engenharia, a empresa que notabilizou-se na construção de lojas em shopping centers, está comercializando Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados, num prédio maravilhoso situado na Avenida Ipiranga 8.339, com toda uma infraestrutura de apoio, a começar por lojas de conveniência no térreo, e aí espaços para biblioteca, para assistência médica, para bicicletário com oficina, tem ciclovia ali na frente, o pessoal que vai estudar na URGS, na PUC, pode se deslocar de bicicleta. Tem todo um aparato de apoio também, como uma horta urbana lá no terraço, academia para sua preparação física, salão de festas para suas confraternizações e uma piscina panorâmica, vista panorâmica lá no terraço, espetacular. Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizado, através do seu smartphone aí, você faz todo o controle de tudo que tem lá nessas dependências, né? Tudo que é de mais moderno está contemplado ali neste prédio maravilhoso, na Avenida Ipiranga 8.339, comercializado pela Algaire Engenharia, que tem a sua sede na rua Vila Gran Cabrita, 393. O telefone 3339-1250. E para sua formação e informação política, o site do nosso parceiro de bancada, Percival Pugina. Você acessa pugina.org, esse Pugina com 2 Gs, você vai encontrar ali um elenco altamente qualificado de profissionais das mais diversas áreas que estão, né, dando a sua opinião a respeito dos assuntos que estão rolando aí no nosso meio, e não são poucos hoje, né? Uma equipe altamente qualificada que você vai encontrar ali. E qualificado também é o atendimento do Grupo Zafari, né? Esse grupo que se destacou aí com as suas redes de supermercados, Zafari e Bourbon, e que tem sempre um atendimento espetacular, o melhor atendimento, os menores preços e os melhores produtos. E sempre uma mensagem agradável para você. Fala, Pugina. Esse negócio dos mais médicos, né, dos médicos cubanos que estão abandonando o Brasil, tem dado margem a muita interpretação, a meu ver, equivocada. No dia 28 de dezembro de 2017, o governo lançou um edital para
preencher 983 vagas do Mais Médicos. 983 vagas. Se apresentaram 8.042 candidatos. É um bom número de inscrições. Preencheram 977 vagas. Apenas 6 vagas não foram preenchidas. Isto foi um sinal para o governo cubano de que o programa chegava ao fim. Certo? Eu acho que entenderam eles lá que o Brasil não tinha por que pagar para Cuba aquilo que podia pagar aqui dentro do seu território, onde ficaria o dinheiro. Olha, nesses anos todos do programa, eu li que algo como 4 bilhões de reais foram mandados para custear a ditadura cubana. Dinheiro brasileiro, lá pago por um serviço. Aí estão os dados. Aqui, a ver. Dados frescos. Ah, os dados frescos. Total enviado. Ó, 8 bi. 8 bilhões. O Wenzel tem... Assessoramento aqui do lado, aqui, ó. Tem direto. Os números todos na palma da mão. Então, vejam que esse tipo de dinheiro jogado fora por motivos políticos está somado naquela conta, do buraco aberto das contas brasileiras. Então, o recado foi dado e era importante que fosse anunciado agora, do modo como foi, como maneira de segurar os cubanos que interessam em ficar no Brasil, que fiquem, antes de serem chamados para Cuba. Nesse momento, muitos estão indo, outros estão ficando e vão se incorporar à força de trabalho brasileira. Mas não se diga que, genericamente, todos que estão aqui são médicos como nós conhecemos a categoria de profissionais da medicina. Hoje tinha um artigo na Zero Hora, escrito por um médico cubano, que era uma fantasia, um delírio, né, em que ele descreve a qualificação profissional, a dedicação ao serviço, o entusiasmo, a acolhida da população, tudo mais. Boa parte disso é verdadeiro e seria assim com qualquer médico que estivesse ali prestando serviço à comunidade. Mas a formação não é a mesma, não é a mesma. Eu conheço médicos cubanos nos Estados Unidos e ali ele diz que médicos cubanos, olha, os que eu conheço, que foram para os Estados Unidos, eles trabalham nos Estados Unidos como enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ou são obrigados a cursar de novo. Eu conheço 2 casos em que os médicos formados em Cuba estão cursando medicina em Miami, para poderem trabalhar lá. Se fizerem aqui a prova do Revalida, sabidamente, alguns que tentaram, alguns passaram, mas a maioria não passa. Então, preenchendo estas vagas, abriu hoje o edital para preencher agora 9.000 e poucas vagas. E o detalhezinho, ó, dizem que os brasileiros não estavam interessados nessas vagas. Mais de 3.000 médicos inscritos em 3 horas. Em 3 horas. E aí o sistema caiu. Entrou em pânico. O sistema caiu. Ou seja, obviamente, se imagina que deve... 1.000 por hora, hein? 1.000 inscritos por hora. Deve ter um número bem superior à necessidade de inscrições de médicos dispostos a assumir. E se for necessário botar um pouco mais de dinheiro, pode pôr em cima, porque é um dinheiro que fica aqui e para de ser mandado para sustentar aquela maldita ditadura que manda para cá aquele pessoal como escravos para ganhar menos de 30% do valor que o Brasil paga, sem poder trazer a família, sob fiscalização. Nós ainda custeamos aqui os espiões cubanos que vêm, se não para nos espiar, pelo menos para inspecionar o comportamento, se está o comportamento dos médicos que foram enviados para cá, e tudo isso sai à conta de médico cubano. Eles ganham o salário dos médicos que estão nessas cidades mais remotas, eles ficam em torno de 11 a 14 mil reais por mês. Poxa, esse é um salário muito bom para o brasileiro hoje, né? Tem muita gente que é formada, que é pós-graduada e não ganha isso por mês. Então, assim, é um salário realmente bom. O que os cubanos ganham? 3 mil. Eles acham bom porque lá em Cuba eles recebem 300 reais. Então, eles recebem 3 mil reais aqui, para eles é muito bom. Mas eu acho que os médicos brasileiros, assim, ó, pela quantidade de faculdade de medicina que nós temos no nosso país, nós temos médicos suficientes para suprir. E não precisa fazer, eles estavam
fazendo modelando algumas coisas que quem tem financiamento do FIES tinha que ficar um ano prestando serviço nessas cidades, quem tem ProUni, quem é de universidade pública. Ok, eu acho que dá para fazer algum projeto dentro disso, mas nós temos sim médicos suficientes para estar indo para essas regiões. Não, nem tem dúvida que aí, esse número de inscritos agora aí já é revelação, né? Temos e é o salário, como bem disseste aí, agora 11 mil até 13 mil passa a ser atrativo. Embora no caso ali também eram 10 mil, né? Agora passou para 11 ou um pouco mais, 11.500, coisa assim. Mas eram 10 mil, só que desses 10 mil, 3 mil ia para o médico, sendo que ele recebia 1.500 aqui. Outros 1.500 iam para lá para ele receber quando voltar, que era a forma de manter o cara seguro aqui. E a família lá, evidentemente, também sob controle, né? Porque não tivesse assim, seguramente que muitos desses que aqui estão optariam por ficar, porque o que aconteceria? Ao invés dele ganhar os 1.500 aí, passar a ganhar esses 11 mil aí, que agora estão sendo pagos, imagina a loteria que representaria para eles. Com certeza, nós temos médicos cubanos muito bons trabalhando no Brasil. Vi relatos de cidades no interior do Rio Grande do Sul, inclusive até teve uma cidade, eu não lembro exatamente o nome, que o prefeito convidou que o médico cubano ficasse para ser secretário da saúde na cidade. Então, assim, com certeza, existem bons médicos cubanos aqui no Brasil, como o Jurandir falou. Nós temos espaço para eles ficarem, mas é óbvio que a gente precisa saber a qualidade desse estudo. Como um exemplo... Todo mundo tem que fazer o Revalida, em qualquer país do mundo. Não, mas assim... Não tem essa de dizer, não, mas o que é cubano não precisa. Por que não? Não pode, porque se fizer não passa. E como exemplo, Pugina, eu tive uma amiga que foi fazer um mestrado em Cuba, porque tem esse povo que gosta de fazer mestrados em outros países, porque é mais barato, porque vai lá, fica um mês por ano. Eu fiz meu mestrado estudando um ano e meio de aulas e achei que foi ótimo, mas essa amiga ela fez em Cuba. Teve que fazer de novo no Brasil, ela não conseguiu de jeito nenhum validar o mestrado dela aqui, não tem validade nenhuma, ela teve que fazer outro mestrado no Brasil, pagar tudo de novo, porque não conseguiu validar aqui. Aliás, o nosso presidente eleito, meus caros colegas de mesa, não mandou os cubanos embora. Sim, ele apenas disse, revalidem e ganhem o seu salário aqui, vivam aqui, há mercado, não há problema. Pode trazer a família, inclusive. Traga a família. Aí eu pergunto por que 200 desses cubanos que estavam aqui, pensar um pouquinho, foram rapidamente mandados embora. Amanhã já vão pegar o avião e ir de volta para Cuba. Dias, né? Por quê? Vamos pensar cada um numa tese. Será que nesses 13 milhões de desempregados que nós temos no Brasil, não vamos encontrar médicos suficientes para atender a nossa população? Por certo que sim, meus amigos. E com a quantidade de faculdades de medicina que temos aqui, formando médicos qualificados e mais, não há como a medicina ser altamente qualificada. Qualquer pessoa que vá a Cuba, que conheça aquele país, que saiba o que é a pobreza da economia cubana, o seu isolamento perante o comércio mundial, porque não tem nada para exportar. O principal item da pauta de exportação de Cuba é médico. Você consegue imaginar um país que tem, nesta locação de mão de obra de médicos formados no país, o seu principal item da pauta de exportação não é o açúcar cubano, não é a banana, não é o níquel, não é nada, não é o peixe, não é o turismo ainda, pode ser que um dia ultrapasse, mas por enquanto ainda não ultrapassou, é a exportação de médicos. Tem 40 mil médicos e esse é o maior item da pauta de uma exportação, que é altamente deficitária, porque Cuba importa muito mais do que exporta e não paga as contas como não paga o que deve para o Brasil. É que eles preparam, né, isso aí, são como é que pessoas... vai ter tecnologia? Como é que vai ter? Não tem de onde tirar. Preparados para um atendimento básico, assim, aquele mais de primeiro socorro. Mas é que nem a Venezuela. Venezuela, eu estive lá em Caracas e fiquei impressionado, porque
todas as pessoas que eu tive contato lá, desde o recepcionista do hotel, todas as pessoas tinham um curso superior. E aí, nossa, mas que bom isso, né? O que a gente sempre quer, né? Que as pessoas tenham formação. Só que a formação deles é básica, o básico do básico do básico, que corresponde a menos do que o nosso ensino médio aqui no Brasil. E aí? E aí está o resultado, porque a Venezuela está do jeito que está, né? Não adianta tu dar curso, dar diploma, se tu não dá o conteúdo. O maior produtor de petróleo do mundo, Venezuela, no estado em que está. Algo está errado. Tudo está errado. Completamente errado. Tudo está errado. Não, e cada dia a gente vê mais aí imagens da televisão. Agora, antes de vir para cá, ainda estava vendo o noticiário lá dos venezuelanos. Continuam chegando diariamente. E uma mãe falando, mas e aí, 3 filhos, é que não tinha por que comer. Muitas vezes eu tinha que deixar o filho mais velho sem comer para dar para os outros 2. Né? E eu nem comia e tal. Quer dizer, imagina uma situação dessa, o país chegar a uma situação dessas. Né? Então, realmente, calamitosa. Né? Aqui no Brasil tem muito disso também. Tem muito disso. Sim. Também. Assistencialismo. Tem, mas só que nós não temos uma fuga em massa, assim como no caso deles lá, que a coisa lá é generalizada. Nós temos aqui. Sem perspectiva também. Olha, uma das coisas assim, de várias coisas assim que eu tenho gostado nessa movimentação do nosso ministro da Economia, também foi com relação à Bolsa Família. E mudar o projeto da Bolsa Família, ao invés de ser um projeto assistencialista, que a pessoa só precisa ter um filho que esteja estudando, ela ganha, o que muitas vezes pode potencializar que a pessoa faça mais filhos para ganhar mais Bolsa Família. Já fui muito criticada por isso, mas eu mostrei números de 5 milhões, triplicou o número, né, em questão de 10 anos, triplicou o número de famílias que recebiam Bolsa Família. Isso são números estatísticos, não sou eu que estou falando. E eles falaram que a ideia de manter o Bolsa Família, mas num outro formato, onde incentive as pessoas a estarem estudando, né, se aperfeiçoando para poder melhorar a condição de vida. Então, isso eu achei muito, muito importante. Não tem que não tem que cortar o programa, mas tem que melhorar o programa. Não dar o peixe, dar a vara. Aí sim acho que vai ficar bom. O ensinar a pescar é o fundamental. Que nem o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele veio melhorando no decorrer dos anos. Então, hoje em dia, para tu receber um seguro-desemprego, tu realmente tem que ser um trabalhador, tem que ter ficado um tempo. Temos o Cine, que faz um trabalho fantástico de aperfeiçoamento da capacidade de trabalho das pessoas, até um acompanhamento psicológico. Então, é isso aí, é esse tipo de programa que nós temos que ter e que nós temos que fortalecer no nosso país. Olha, nós temos quase 20% da população brasileira dependente do Bolsa Família. Estamos falando de 50 e poucos milhões de pessoas, num total de 13 milhões de famílias. Olha, isso é um número imenso. Aí você considera que você tem toda esta população que está mantida, cristalizada num nível econômico de subsistência mínima, vivendo da mão para a boca. Não? E como é que você vai ter um desenvolvimento humano desta forma? Se tu tens 20% da população congelada. Só pode haver desenvolvimento humano quando as pessoas começam a cuidar um pouco melhor de si mesmas. Não quando melhoram os cuidados que o Estado tem com ela. Não, porque deste mato não sai mais coelho, é isso aí. Só pode se procriar para aumentar a renda, mas não é assim que se vai resolver o problema. Você tem que permitir que as pessoas ascendam, né, da sua qualidade de vida, naquilo que são capazes de fazer por si mesmas, por suas famílias. Isso é um trabalho de formação que, infelizmente, não foi praticado no Brasil. E o que se criou realmente é uma situação de triste, humilhante situação de dependência absoluta. E que se você diz, nós vamos cortar, ou se diz, eles vão cortar, você tem um trunfo político na mão fabuloso. Fabuloso. Notícia ruim para os colorados. Acabaram de levar um gol. Ai, meu Deus.
Jogo do Atlético Mineiro. Que horas é o Cataçal jogo do também. Grêmio? Jogo do Grêmio, 15 para as 10. Ah, então tá, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de... Que nem... Não, Dá tempo de daqui a secar. pouco começa a entrar as mensagens do Sérgio Peroto, que deve estar nos assistindo, que ele tem uma coleção de secadores de cabelo que ele adora me mandar, mas vou usar um hoje à noite. Muito bem, para fechar, Pudina, temos 1 minuto aí. 1 minuto. Foi reaberto o inquérito de Aécio Neves. Ah, pois é, né? Interessante. Não, o interessante não é que foi reaberto o inquérito. O interessante foi a alegação que a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, deu ao Supremo para pedir a reabertura do inquérito que acabou sendo concedido. É que o ministro que mandou arquivar, adivinha o nomezinho dele? Gilmar Mendes, exatamente. Esse mesmo. O ministro Gilmar Outra Mendes mandou arquivar, não teria tomado conhecimento de que no pedido do processo que tinha ele em mãos havia novas acusações merecendo investigação. Então tomou conhecimento. E como nós não temos E aí, bandido, arquivo-se. não temos bandido de estimação, né? Nós voltamos no Aécio, mas queremos que ele vá para a cadeia e responda pelo que tem que responder. Chegamos ao final, agradecemos a sua companhia, queremos ela amanhã, novamente, 19 horas, quando a atividade volta ao ar. Até lá, uma boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.